José Manuel, estava à espera de um governo tão efêmero. Foi eleito a 26 de maio. Estava à espera que houvesse instabilidade. Que isto durasse tão pouco, não estava à espera, mas isso é habituar-nos, ou se calhar não nos devíamos habituar, mas habituar-nos àquilo que é o Chega. O Chega nunca sabe o que é que vai fazer no dia seguinte. Portanto, basicamente o governo passou porque o Chega deixou passar, depois de uma fita que não, quer dizer, que não tinha, aquilo era um parlamento onde o Chega tem a chave. E isto é uma coisa que nós temos que ter. Porque é que o Chega tem a chave? Porque os partidos mais à esquerda, portanto, não têm maioria de maneira nenhuma, portanto, e ficam, salvo erro, até tem mais um deputado que o Bloco PSD-CDS. Mas, portanto, quererem formar um governo como quiseram formar na altura, chegaram a fazer uma espécie de acordo para fazer um governo. Quando existe no Parlamento da Madeira uma maioria Chega, em que o Chega tem um número de deputados suficientes para a maioria de direita, digamos assim, ser claramente maioritária, era uma aberração, a não ser que o Partido Socialista e os Juntos pelo Povo quisessem fazer um acordo com o Chega, coisa que seria, no mínimo, bizarro. Sim. Um dia vai acontecer, estou convencido. Portanto, o Chega fica com a faca e o queijo na mão. E aquilo que fez agora foi tirar o tapete a Miguel Albuquerque, em parte por uma questão sobre a qual eu devo dizer que tenho bastante desconforto. Não tenho uma opinião, não tenho opiniões fechadas porque não sei o que está em causa, com detalhe suficiente, mas tenho bastante desconforto, que há, entre Miguel Albuquerque e os secretários regionais, há 5 pessoas que estão a ser investigadas que são arguidas no governo e que são arguidas. Eu acho que o estatuto de arguido não é o estatuto de acusado, portanto há uma grande diferença entre uma coisa e outra. O estatuto de arguido, eu já fui dezenas, centenas de vezes arguido e portanto é um estatuto que nos dão quando há uma acusação, uma investigação sobre nós, ou uma acusação sobre nós. Portanto, agora, há arguidos e arguidos, há acusações e acusações, e sobre isso... Miguel Albuquerque é arguido por corrupção. Sim, está bem. Agora, o facto de ser arguido por corrupção não quer dizer que ele venha a ser sequer acusado por corrupção. E depois há outra coisa que é muito desconfortável. Passou-se quase um ano e não o ouviram sequer ainda. Quer dizer, se o crime é assim tão grave, não se ouve a pessoa, deixa-se ficar isto tudo. Quer dizer, há aqui uma responsabilidade também de quem está a investigar isto. Porque o governo da Madeira está pendurado pela teimosia de Miguel Albuquerque e pelos atrasos do Ministério Público e de quem está a investigar o assunto. Quer dizer, porque obviamente que quem está a tratar num caso desses, que fez uma operação com aquela dimensão, não pode achar que depois fica tudo pendurado um ano à espera que suas excelências olhem para tudo aquilo que andaram a recolher e tenham um governo regional pendurado disso. Até porque houve uma coisa que nós gostemos ou não, aconteceu. É que o povo voltou a votar em Miguel Albuquerque, não é? Sim, quer dizer, e as circunstâncias... nós podemos achar péssimo. Poderíamos nós próprios não querer votar, mas os madeirenses quiseram voltar a votar em Miguel Albuquerque. E, portanto, o mínimo que podemos pedir ao Ministério Público é, ouçam um homem ao menos, não é? Despachem-se. É o mínimo dos mínimos, não é? Portanto, eu na altura, quando foi o Estatuto das Arguidas e acusações que eram conhecidas, defendi aqui que Miguel Albuquerque era inevitável que ele se demitisse. Ele levou bastante tempo, arrastou bastante os pés e acho que até só se demitiu quando o PAN lhe tirou o tapete. Na altura era o PAN que permitia ter maioria. Portanto, mas agora, entretanto, passaram muitos meses, muito tempo. Portanto, isto é uma situação de tudo aquilo nesse processo tem sido de enorme desconforto. Foi muito estranha a forma como aquele avião militar com os investigadores aterrou na Madeira, sabendo nós, enfim, depois há muitas versões sobre isso, que teria havido fugas de informação prévias para que ia vir alguma coisa para algumas redações. E tudo isso foi um pouco estranho, até porque não era normal nós termos imagens do avião a aterrar, portanto, como tivemos. Depois, todo o processo
que não todos nos recordamos, eu não sei quanto tempo é que eles estiveram aqui detidos, mas acho que foram para aí 2 semanas. Sim, Foi um imenso tempo, já perdi o fio à meada, mas foi um imenso tempo. E não foram 2 ou 3 pessoas, um deles era o Presidente da Câmara do Funchal. Pronto. As acusações, aquilo que se sabe das acusações, algumas delas são de facto graves, mas nenhum de nós sabe se tem pés para andar, não é? Portanto, realmente se tem pés para andar. Portanto, eu preferiria que não houvesse esta situação. Portanto, que não houvesse tantos... Quer dizer, é que não é só Miguel Albuquerque, pois quer dizer, na Madeira está quase tudo, não é? A ser investigado ou é 5 em 8. O quê? 5 em 8 membros do governo. Não é? 5 em 8 membros do governo. Portanto, isto é anormal. Agora, se aceitou essa situação, no caso do Chega, há 5 meses ou há 6 meses, em maio, não é? Sim. O que é que mudou, entretanto? Epá, sei lá. Eu às vezes não Chega, não sei o que é que muda. Acho que muda o lado da cama para onde... Se André Ventura dormiu para o lado esquerdo ou para o lado direito, não é? Eu espero que ele não, se dormir de barriga para o ar é mais complicado, mas se dormir para o lado esquerdo ou para o lado direito, não sei como é que ele dorme. Portanto, é a única coisa que eu vejo como justificação possível para alguma destas mudanças de posição. Portanto, e depois, há outra coisa que é, tudo ali é pouco... portanto, nós estamos numa situação na Madeira que tem particularidades que eu acho que têm que ser sublinhadas. Primeiro que tudo, a Madeira é, porventura, a primeira região portuguesa onde, durante muito tempo, a forma de governar tinha aquilo que nós hoje chamamos de populismo, mas com resultados. Portanto, havia um lado claramente populista na forma de governar e de fazer campanhas de Alberto João Jardim. Portanto, Alberto João Jardim teve muito sucesso político, Alberto João Jardim transformou a Madeira. Alberto João Jardim é até politicamente difícil de situar, porque tem muitos aspectos políticos em que ele tomou medidas que nós hoje consideraríamos bastante de esquerda, por exemplo, na forma como reformou o regime da colonia, que era o regime quase medieval que existia na Madeira, portanto, de exploração da terra. Portanto, tudo isso portanto, é uma figura difícil, é uma figura que, ainda ontem estive a ler o último texto que ele publicou no diário, não sei se é no Notícias da Madeira, se no Diário no Jornal da Madeira, num deles, e a retórica é a mesma. Portanto, esta gente não presta porque não está sempre a comprometer a nossa autonomia. Portanto, é uma retórica que ele usou sempre. Eu fiz uma campanha eleitoral na Madeira, em 1988, foi um dos melhores resultados que ele teve, creio que não foi o melhor. Em 88, eu tenho aqui os resultados todos, ele teve 62%. 62,36%. Portanto, foi muito bom resultado. Ele depois teve 3 ou 4 resultados ainda melhores que esse. O melhor de todos, curiosamente, o melhor de todos tinha sido o anterior, 67%. Houve ali uma pequena descida. Foi uma campanha alucinante, a forma como aquilo tudo, como foi divertidíssimo, gostei imenso de fazer aquela campanha, foi um trabalho de reportagem maravilhoso que eu fiz, mas aquilo valia tudo, literalmente, não como é? Assim? O que é que era tudo? Olha, primeiro que tudo, como é que era feita a campanha? Aquilo era designado como o Rally das Missas. O que é que isto significava? Significava que a Madeira, na altura, estamos a falar de uma coisa que se passou há 36 ou 37 anos, não é? Há muito tempo. Portanto, o PSD punha uns palcos, às vezes uma caminhoneta apenas, com um microfone em cima, à porta das igrejas. As missas não eram todas à mesma hora, havia uma missa das 9, a missa das 10, a missa das 11, a missa das 12, e, portanto, Alberto João Jardim ia para cima do palco, esperava que as pessoas saíssem da missa e fazia o comício. E depois metia-se num carro e ia a correr para a igreja seguinte. Eu, na altura, ia tinha alugado aquilo que havia na altura, e, portanto, nunca há muito dinheiro nos jornais, portanto, tinha alugado um carro pequenino para fazer a campanha. Ele andava a fazer a campanha num automóvel que não era estamos a falar de uma altura em que Portugal tinha carros muito menos luxuosos do que hoje, mas que era um carro super rápido. E as estradas da Madeira também não eram o que eram hoje, eram só curvas para um lado e para o outro. E ele,
nós lá vamos atrás dele aflitos, porque ali há uma velocidade louca. Quando chegámos à hora do almoço, ele veio ter connosco, portanto, comigo e com o fotógrafo, porque nós já alternávamos na condução, que era o Rui Ochoa, e disse: epá, como é que vocês conseguiram? Eu tentei que vocês ficassem para trás não sei quantas vezes e não consegui. Portanto, vê lá bem o espírito com que isto era feito. Tudo isto, no final do almoço, já de charuto na mão. Sim. Depois do rally terminado. Depois do rally, das missas da manhã terminado, depois partia para outra. Portanto, e o registro era sempre, quer dizer, repara, era alguém que fazia, quer dizer, tudo era possível. Por exemplo, o Miguel Albuquerque também desfila mascarado no Carnaval do Funchal. Mas as máscaras do Miguel Albuquerque são, eu acho que às vezes quem que ela parece mais mascarada é quando ele está agora aqui na Assembleia, contém uns fatos de riscas que eu não consigo... Desculpem lá, mas isto é uma coisa mesmo importante. Uma pessoa também, eles estão lá há tanto tempo, também temos... Onde é que os fatos daquele homem são de bom corte, e nota-se, e assentam-lhe bem. Mas de onde é que lhe veio aquele imaginário daquelas riscas? Há um imaginário, sim. Bem, que tem. Não sei, é porque ele é uma pessoa atenta às questões estéticas, não é? Tem a questão das flores. É uma imagem de marca. Mas aquilo daquelas riscas é uma coisa que me... E o risco ao meio. Bem, mas... Não, desculpa, eu acho que alguém... Não, mas eles têm sucesso. Ele já vem na terceira mulher, portanto aquilo... Também, tinha 6 filhos. Pois talvez portanto, isso explique até algumas crises que têm acontecido na Madeira. Pois, parece que pode explicar algumas crises, exatamente essa... Devem sempre fazer-se bons acordos de divórcio quando se está na política. Ou então as pessoas não se divorciam. E sobretudo não ficam com bens em comum, para partilhar mais tarde. Pois. É um conselho para a vida. Não, é um conselho para a vida. Bem, portanto, estou a dizer, isto era, houve ali muitos traços de, bem, além de que aquilo era sempre, nós fazemos obra e o continente que pague, não é? Uhum. Pronto. Isto é uma forma, quer dizer, uma das características do populismo é prometer o impossível. Ou fazer o possível se os outros pagarem. Ou então, fazer o impossível se os outros a pagar. Eu colaborei numa rádio que já desapareceu e, portanto, posso perfeitamente... Não, por acaso agora voltou a aparecer com o mesmo nome, mas a rádio é muito diferente, que era o Correio da Manhã Rádio, e eu tinha uma rubrica de ambiente. Isto tudo aconteceu no princípio das rádios, quando se passaram de piratas para privadas. E... a rubrica era de ambiente e a Madeira tem uma reserva importante nas selvagens e uma pessoa ligava para saber aquelas coisas e da fauna e da flora e aquilo tudo e era invariável, assim de minuto a minuto eles diziam graças ao Governo Regional e como havia muita coisa para contar na Madeira fizemos várias vezes esta rubrica e descobri eu que no meio da rubrica os entrevistados que estavam realmente a fazer coisas interessantes, elencavam outras benfeitorias do Governo Regional e descobri eu fantasticamente, e sabendo-se o que era Portugal aí há 31, 32 anos, como isto era importante, que faziam fisioterapia à borla e que tinham fisioterapia imensa. O que podem perguntar, o que é que a fisioterapia veio fazer no meio de um programa de ambiente? Era isso que nós habitualmente chamamos populismo. Quem estava do lado de lá falava de leões marinhos, falava de fauna aqui, flora acolá e também de outras benfeitorias do Governo Regional, como fisioterapia. E, portanto, de facto, toda a gente que conhecia a Madeira há 30 anos, a primeira vez que eu fui à Madeira foi praticamente há 50 anos, foi pouco depois. Não, a primeira vez já era miúdo ainda, portanto era miúdo e o espetáculo do Funchal é inesquecível. Quando falas da pobreza que viste, da pobreza, de miúdos. Eu ia num cruzeiro, e via miúdos, os miúdos iam ao pé quando o cruzeiro chegava e as pessoas que iam no cruzeiro levantavam moedas à água para eles mergulharem e irem buscar as moedinhas. Quer dizer, era um espetáculo absolutamente inacreditável. Pronto. E a primeira vez que lá fui, depois foi em 77 ou 78, andar naqueles campos e ir à Câmara de Lobos e sítios assim eram, quer dizer, eu pouco depois fui aos Açores, os Açores também era pobre, sim. Mas havia uma diferença grande, é que na Madeira o número de crianças que nós víamos andar descalças, exceto o rabo de peixe, pois que é uma coisa muito particular dos Açores, mas na Madeira era impressionante, quer dizer, era um pouco por todo lado. Eu andei a ver o que é que... E pouco vestidos, ou seja, as crianças... Sim, mas eram as mais pequeninas, não é? E tinham mesmo aquele ar que não se percebia, na altura usavam-se combinações as meninas,
não se percebia se estavam com uma combinação, se estavam com... havia ali alguma coisa que lembrava... Um sítio, não tinha nem ideia, mas lembrava assim, o neorrealismo italiano. Era muito complicado. Pronto. Portanto, aquele era um mundo muito difícil, tudo isso se transformou. A Madeira era, e já bastante tempo depois, os dados longos do Instituto Nacional de Estatística não vão assim tão atrás, pelo menos aqueles que eu consegui encontrar facilmente, mas em 95, penso, portanto há 30 anos, a Madeira era a segunda região mais pobre do país, a mais pobre era os Açores. Em termos de, estou a falar PIB per capita. Atualmente é a terceira mais rica. Portanto, é Lisboa, Algarve e a Madeira. Mas, ao mesmo tempo, é uma das que tem maior taxa de índice de pobreza, não é? Se bem que o índice de pobreza é medido em função de uma linha, portanto, é uma medida um bocadinho arbitrária e às vezes quando há rendimentos mais altos que puxam a mediana para cima, portanto, aquilo é uma coisa... mas mostram também, é também de alguma forma um sinal de desigualdade. Mas seja lá como for, há uma transformação, é um sítio que era um dos mais pobres do país, a região, e de repente é um sítio onde pelo menos há recursos, apesar de ter havido ali um período que teve a ver muito com aquilo que levou Alberto João Jardim a ter um dos seus melhores resultados de sempre, que foi as eleições intercalares, as eleições provocadas quando ele se demitiu em protesto contra José Sócrates por causa de uma nova lei das finanças regionais, e em 2007 ele volta a ultrapassar os 60%, vai aos 64% nessas eleições, e depois a partir daí é sempre a descer. Portanto, mas é sempre a descer já ainda com Alberto João Jardim, ele ainda desce para baixo de 50% pela primeira vez na sua última eleição. Portanto, não foi só Miguel Albuquerque que, quer dizer, que ele estava já a cair e a cair muito com o Alberto João Jardim nos últimos anos. Miguel Albuquerque é uma personalidade que se faz na Madeira em boa parte contra o Alberto João Jardim. Portanto, ele não nasce na política da mesma forma que Alberto João Jardim, portanto é alguém que vem até pela sua própria origem social, que é uma origem social curiosa, porque ele tem um lado, uma família antiga, com tradições monárquicas, mas ao mesmo tempo um dos avós foi conspirador umas tentativas de golpe contra Salazar. Portanto, no golpe da Madeira, como é conhecido. Portanto, há ali uma mistura de elementos. Ele tem depois uma vida em que mistura o apreço pelas artes, ele toca piano, canta, ele fazia dinheiro nos hotéis da Madeira nos dias de folga dos profissionais que lá estavam, portanto ia a fazer dinheiro assim. Tem um grupo, teve um grupo musical, foi campeão de natação juvenil, portanto é uma pessoa, teve penso que a segunda maior coleção de rosas da Europa, e era 1700 espécies diferentes de rosas, que é só pensar que se coleciona uma coisa destas. Entretanto, essa quinta foi vendida e é um dos temas digamos, do litígio, da suspeita, portanto, porque ele vendeu a quinta a um grupo da Madeira, quer dizer, porque quase inevitavelmente, quer dizer, nesse caso concreto é um grupo que é nacional, que é o Grupo Pestana, também tem as nossas pousadas, não é? Portanto, tem muita coisa aí pelo país. É um grupo turístico importante, mas tem origem na Madeira. E, portanto, ele acaba por chegar à Câmara do Funchal como em segunda figura, digamos assim, portanto, não é o primeiro. Depois há lá um presidente que sai por vários problemas, ele torna-se presidente da Câmara e que faz digamos, que se torna conhecido e vai emergindo dentro do PSD. O Funchal tem quase metade dos habitantes, o concelho do Funchal em si tem quase metade dos habitantes da Ilha da Madeira, e é um concelho diferente, um bocadinho diferente de todo o resto, porque no resto há ainda uma componente, hoje em dia menos, mas alguns desses concelhos são ainda muito rurais, e o Funchal é uma cidade grande. Nisso há um contraste, uma grande diferença entre aquilo que é a estrutura da Madeira e o que é a estrutura dos Açores. Nos Açores não há nenhuma cidade como o Funchal, nada que se pareça à Angra do Heroísmo, à Ponta Delgada, mas nada disto tem a dimensão
e as características do Funchal. Ele constrói o seu poder a partir daí e a certa altura começa a desafiar Alberto João Jardim. E primeiro não consegue, portanto há uma altura em que ele concorre contra Alberto João Jardim, que era uma coisa impensável no PSD, na primeira vez perde, e depois acaba com Alberto João Jardim, ele próprio que se vai embora, não é? Portanto, Alberto João Jardim faz muitos anos à frente do PSD Madeira, depois vai-se embora e ele chega já há 10 anos. É o político mais tempo no poder, Alberto João Jardim. É o político mais tempo no poder. Nós às vezes dizemos uma coisa que a Madeira é uma normalidade pelo tempo que o Alberto João Jardim esteve no poder e pelo tempo que o PSD está no poder, porque ainda está, não é? E provavelmente continuará, porque as sondagens continuam a dar mais ou menos o mesmo resultado. Portanto, isso vai dar mais... Quer dizer, pode ser que aconteça agora coisas diferentes, mas para já está tudo muito parecido. E desculpe interromper-te, e pelo tom de Miguel Albuquerque hoje neste debate, que isto ainda é, na prática ainda é um debate que está a decorrer na Assembleia Regional, ele tem uma forte convicção na sua capacidade como candidato. Ele, aliás, diz, a dada altura para Paulo Cafofo, vai ter-me pela frente, a uma expressão deste género, ou seja, ele sabe que ele tem-se, e eu acho que é verdade, que ele é um ativo eleitoral. Sim. E é melhor que Paulo Cafofo. Ele continua a ganhar aos candidatos que de alguma forma são considerados jardinistas no PSD, tem ganho sempre. Portanto, se for desafiado, isso vai voltar a acontecer, como aconteceu de resto antes destas últimas eleições, porque voltou a haver uma confirmação. Até que ponto é que vai haver ou não desgaste, vamos ver. A oposição complicou a vida ao não aprovar o orçamento para o próximo ano, mas isso não sei se é uma faca de dois gumes, portanto pode ser favorável à oposição porque ele não consegue fazer coisas, estamos numa fase de PRR, não é? Pode não fazer coisas como pode ser favorável a ele, porque ele diz, olha, a gente vai perder coisas aqui por culpa deles, portanto há aqui tudo isto é uma dinâmica... Sim, pode ser sempre usado como argumento político. Já está a ser usado. Que apresentou algumas obras que serão interrompidas. Ele já está a fazer isso, não é? Está a dizer... Já está a fazer. Chumbaram um orçamento, olha, isto vai parar, não é? Portanto, está a fazer claramente isso. Portanto, estamos numa situação em que... se não acontecer nada, se não houver nenhuma surpresa, ele vai voltar a ser o candidato do PSD, porque já disse que iria, quer dizer, e a surpresa pode vir do lado judicial, se as coisas se tornarem mais complicadas do que estão hoje, porque de dentro do PSD não vejo que haja essa capacidade, portanto não me parece. O candidato que tem ido contra ele é sempre o mesmo, ele derrota-o sempre por uma margem grande. Há outras figuras que gostariam de emergir, provavelmente na Madeira, que talvez um dia tenham futuro, mas não sei se enquanto ele lá estiver tem essa possibilidade, designadamente presidentes de Câmara, ali, não do Funchal, mas outros presidentes de Câmara. Do Funchal, como sabes, agora não conta também para isto, e portanto há esta situação em que eu também, por outro lado, não compreendo. E é preciso dizer isto, a Madeira, duas coisas. Primeiro, isto de ficar tanto tempo no poder parece raro, mas não é o único. Eu fui verificar porque tinha a ideia que tinha sido desde a Segunda Guerra Mundial. Não, houve uma interrupção de 4 anos, mas desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, a Baviera, que é o estado, se não o estado mais rico da Alemanha, um dos mais ricos da Alemanha, porque é a sede da BMW em Bavarich, não sei o que é motocar, o que é que ele quer dizer, é o nome, não é? Portanto, foi sempre governado, exceto durante um período de 4 anos, penso que entre 50 e 54, pela CSU, que é os Cristãos Sociais, Partido Cristão Social, da Baviera, que é o equivalente aos Cristãos Democratas do resto da Alemanha. Portanto, tem ali uma aliança que quase sempre funcionou, um momento ou outro em que houve ali questões, e eles têm quase sempre ganho, também com mais de 50% dos votos. E tiveram um líder carismático, com um lado também populista, e que esteve lá 20 já um bocado contei, penso eu que 27 anos.
Franz Josef Strauss. Super polémico, era o autor da Baviera, como ele era conhecido. Uma pessoa super polémica. E lá... Tinha muitos aspectos, exatamente, por isso é como lembra dele, tinha aspectos até físicos. Físicos, bem, ele era mesmo mais corpulento. Era bastante mais corpulento que o Jardim, mas o Jardim não é corpulento, mas tem um rosto corpulento, um rosto redondo, portanto, porque o Jardim depois não é nada corpulento. Eu estive com ele há muito tempo, devo dizer-te, há pouco mais de um ano. Portanto, quando foi uma sessão sobre o 25 de novembro, me convidaram para ir à Madeira. E eu que já tive muitas discussões com ele, ele já me pôs processo em tribunal, jantámos na Maior, porque ele está sempre na Maior e nós estamos, quer dizer, não há aqui ressentimentos, é uma pessoa muito, agora, ele é muito diferente do Miguel Albuquerque em muitos aspectos. Por exemplo, nessa sessão em que eu lá fui, ele apareceu com o carro dele, que é um carro japonês já para aí com 20 anos, e até uma das pessoas que estava na sessão disse: Presidente, ele continua a ser tratado por Presidente. Presidente, nunca mais muda de carro. Eu digo, para quem não tem avarias, porque é que eu vou mudar? E quando nós olhamos para digamos, a própria forma de vestir do Miguel Albuquerque, percebemos que é outro mundo. É outro mundo completamente diferente. Isto não quer dizer, até porque a origem é diferente. Um de uma família meio aristocrática, que tinha terrenos, tinha quintas pela ilha, tinha essas coisas, e o outro não. O Alberto João não tinha um tio que tinha sido deputado no tempo do Estado Novo, mas não era uma família, e sempre viveu numa casa relativamente modesta no Funchal, lá numa rua bastante inclinada, uma daquelas ruas do Funchal que a gente tem que subir em primeira quando vai de carro. Portanto, e eles nunca se reconciliaram, como se percebe. O Alberto João Jardim nunca perdoou ao Miguel Albuquerque. Não, quer dizer, continuo a achar que tudo isto que está a acontecer é culpa do Miguel Albuquerque, e o PSD, mesmo dividido, continua a ser dominante na ilha. E isto também acontece pelo que aconteceu aos outros partidos, que é preciso também ser claro sobre isto, porque tudo o resto, aqui entre nós, é um bocadinho esquizofrénico. Quer dizer, como é que o PS, nestes anos todos, em 50 anos, só por 2 vezes, eu julgo que tive a ver bem os números, só por 2 vezes, é que passou da barreira dos 30% em eleições regionais. Ficou sempre, só por 2 vezes é que ameaçou verdadeiramente poder chegar lá, e uma das vezes foi em 2019. Portanto, que o PSD teve 39 e o PS 35. Agora foi buscar Paulo Cafofo, que já se percebeu que não funcionou, vai aparentemente continuar com ele. Eu até acho que o PS poderia eventualmente ter outra pessoa, que também já dirigiu o PS Madeira, portanto, que é um deputado que está aqui no continente. José Manuel Rodrigues. Não. José Manuel Rodrigues é do CDS. É do CDS, sim. É do CDS. Mas nunca foi capaz de encontrar, teve décadas a ser dirigido por uma pessoa muito simpática chamada Emanuel Jardim Fernandes, mas também nunca levou aquilo a lado nenhum. Pronto, isto por um lado. Por outro lado, é do PS que sai o JPP, que é um partido populista como o Chega. É uma versão local, é um populismo local. Quer dizer, com tendências de esquerda, mas depois também com guerras, não é? 2 irmãos que já se zangaram com o outro. Uma diferença enorme em relação ao PS, que eu já te explico. Pronto. Enorme. Já foi, a Maria João já cá está. Ela conhece a Madeira muito melhor que eu. Não. Conheces, Maria João. E, portanto, tudo isto, e mesmo quando nós olhamos para os líderes locais de alguns dos outros partidos, dizemos, mas onde é que eles querem ir? Quer dizer, o líder local da Iniciativa Liberal é uma coisa que, quer dizer, é uma pessoa que tem um ódio ao PSD, portanto, nada nunca será possível de aproximação. Os do Chega, confesso que não conheço. Os outros partidos, pois é uma história muito longa, aquela relação, por exemplo, entre o que é hoje o bloco, os antepassados do Bloco de Esquerda e o PCP foi sempre muito, muito conturbado ao longo do tempo, e meteu padres de um lado e do outro, portanto, também é uma coisa também, portanto, o PCP ainda tem um padre, não é? Portanto, a UDP, que é o antepassado do Bloco de Esquerda, viveu muito um padre também durante muito tempo, portanto, tudo aquilo é uma coisa muito sui generis.
E a verdade é que nunca ninguém construiu algo que convencesse os madeirenses a dizer isto é melhor do que o PSD. Portanto, isso é que é a verdade dos factos, não é? Nas câmaras, isso já aconteceu. O PSD houve uma eleição para as autarquias em que o PSD só conquistou 4 das 11 autarquias. Portanto, havia a possibilidade de um caminho diferente, mas a oposição também nunca conseguiu construir esse caminho. Isso é que é verdade. E eu não sei até que ponto é que isto que está muito entranhado na política madeirense, que é tudo o que corre mal é culpa do continente, que foi uma política o discurso permanente do Alberto João, até que ponto é que isso não condiciona muito o facto de nós estarmos, nesta situação em que não se percebe bem o que é que vai sair agora. Se eles voltam a fazer eleições, se sai um resultado igual e se daqui a 6 meses temos eleições outra vez, isto é possível.